Paz do Senhor, boa noite a todos. Queria já estar convidando vocês para a Bíblia de vocês comigo em Mateus, no capítulo 15. Queria estar agradecendo o pastoreio da igreja, nosso pastor Marcelo, pastor Azali, pela honra de mais uma vez poder estar aqui em cima, um pouco nervoso como sempre, mas muito honrado e crendo naquilo que o Senhor pode fazer através de nossas vidas, com muito temor e tremor. Pastor, obrigado. Pastora, muito obrigado pela honra. Agradecer ao meu pai e minha mãe por estar aqui. Prazer ter vocês com a gente aqui sempre. Amém? Se vocês puderem estar já abrindo a Bíblia de vocês aí, deixando aberta comigo em Mateus, no capítulo 15, vamos ler do versículo 21 ao 28. E antes da gente entrar nisso, quero estar lembrando vocês que a gente está fazendo parte de uma série agora. Estamos no terceiro episódio dessa série de Fortalecendo a Nossa Fé. Então, estaremos passando por séries agora nesse tempo. Já tinha mencionado a Eliane, o Leandro Barbosa, trabalhando alguns tópicos. E hoje nós vamos estar trabalhando sobre um tópico que fala que grande fé você tem. E vamos estar entrando um pouco nesse texto, mas antes de eu ler o texto, eu queria passar para vocês um pouco do contexto aonde esse texto se encaixa. Até esse momento já temos Jesus performando milagres, curando pessoas, movendo em Israel, tanto dentro do povo de Israel, quanto algumas pessoas de fora. Temos esse entendimento que Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel, mas no intervalo do seu ministério, Jesus é permitido tocar por pessoas e tocam pessoas fora do povo de Israel. E um pouco antes desse texto que a gente vai entrar, a gente vê um momento onde os fariseus vêm confrontar Jesus sobre o simples lavar de mãos, sobre tarefas que eles tinham, por causa da religião, por causa dos conceitos que eles tinham, e eles questionavam Jesus o porquê que os apóstolos, porquê que os discípulos naquela época não estavam praticando tais coisas. E Jesus começa a confrontar eles e fala: aquilo que vocês vestem, essa roupa religiosa que vocês vestem, para mim não tem de nenhum valor. Vocês se parecem super religiosos, mas por dentro de vocês não há um pingo de relacionamento com a minha palavra, não há um pingo de fé em relacionamento comigo, simplesmente uma máscara religiosa que vocês vestem, e pelo contrário, aquilo que está dentro de você, ou aquilo que vocês estão comendo, não é o que está saindo da boca de vocês. E Jesus ali nesse momento confronta os fariseus, e eles se retiram do lugar onde eles estão, e a palavra nos fala que eles vão para uma terra chamada Tiro e Sidom. E lá eles vão a uma casa porque a multidão, o povo, estava indo atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa das curas, por causa das multiplicações, de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Havia uma multidão de gente que perseguia eles para receber isso, para poder conhecer de Jesus, para entender tudo aquilo que estava acontecendo sobre o povo de Israel. E dando continuidade a isso, a palavra fala que Jesus vai para uma casa, ali no livro de Marcos, onde fala esse mesmo texto. Ele consegue perder um pouco da multidão e consegue ir para essa casa. Neste lugar é onde nós entramos no nosso texto, onde essa mulher cananeia consegue alcançar Jesus. Ela ouve que Jesus está lá, ela vê Jesus indo nessa direção, e fala que essa mulher vai em direção a Jesus, e nesse momento é onde nós entramos no nosso texto. E a gente vai estar lendo ali em Mateus 15, do versículo 21 ao 28, amém? E diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E daquele momento em diante, a filha dela ficou curada. Queria convidar vocês a fechar os olhos de vocês, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, que está a sua palavra, Pai, que é viva e eficaz, meu Deus, para cumprir aquilo que o Senhor designou a fazê-la.
Eu oro, meu Deus, que toda a mente, todo o coração agora venha estar aberto, Pai. Obrigado. Receptivo para aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Não há nada que minhas palavras podem fazer, não há nada que eu possa fazer, meu Deus. Mas eu oro, meu Deus, que o Teu Espírito já venha estar sobre esse ambiente, esse local, Pai. Pelo contrário, Seu Espírito venha permanecer sobre esse local, Pai, porque já sabemos que o Senhor está aqui. Meu Deus, que toda a mente venha estar aberta, todo o coração, Pai, receptivo àquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Eu oro também pela graça, unção, favor e misericórdia do Senhor sobre a minha vida, meu Deus. Que eu venha falar aquilo que está no seu coração e somente no seu coração. Que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Um segundinho, pessoal. Então, a gente acabou de ler num texto de que Jesus vai a essa casa, vai a esse lugar, vai a essa terra distante para se distanciar da multidão, se distanciar do povo. E nesse ambiente, uma mulher vem até ele, clamando pelo seu nome, e ela fala: Jesus, cura minha filha. E há um momento que Jesus ignora ela, que os discípulos ignoram ela, e ela continua insistindo para Jesus, ao ponto que Jesus vira para ela e compara ela com um cachorro, com um cão. E ela fala: eu vim para os meus e não para os seus. E ela fala: eu sei, Senhor. Mas se eu simplesmente comesse das migalhas que caem da mesa da comunhão dos santos, da comunhão de Israel, eu sei que isso seria suficiente para a cura da minha filha. E nesse momento é onde a gente vai entrar e trabalhar um pouquinho em cima desse texto. Estão comigo? Amém? Então eu já queria reler novamente o primeiro versículo que a gente leu, no versículo 22. Se vocês puderem estar colocando para mim, eu agradeço. Então, no mesmo capítulo 15, do versículo 22, diz assim, ó: e eis que uma mulher cananeia, eu quero que vocês guardem essa palavra comigo, cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E 2 pontos, na verdade 3 pontos que eu queria estar passando para vocês desse versículo, coisa que o Senhor citou no meu coração. E o primeiro ponto dele foi a coragem e a ousadia dessa mulher de falar até Jesus. Coisas que temos que compreender sobre o tempo, que são tempos diferentes do que os nossos de hoje, e de que para uma mulher se opor num lugar de reunião, num lugar de separação, se talvez estivessem dentro de uma casa, não era comum para uma mulher entrar num ambiente como aquele. Não era comum uma mulher ir falar com o mestre da maré que ela fala, ou simplesmente gritando em um lugar público. Não era comum daquilo acontecer nem para uma mulher que era do povo judeu, quanto mais uma mulher que era, no caso, pagã, ou que era uma mulher que não fazia parte daquela religião, não fazia parte daquele povo. E eu comecei a gastar um pouco de tempo e tentar entender quem era essa mulher, da onde que era esse povoado. E uma coisa que me chamou a atenção é de que ela sendo uma mulher cananeia, que vem do povo de Canaã, que é a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, eu comecei a me questionar um pouco se ela sendo descendente desse povo, por anos atrás, a terra que tinha sido prometida a Abraão e tomada por Josué, Deus passou para Josué, entregou a promessa que foi feita a Abraão a Josué. Essa mulher seria uma mulher que talvez odiasse Israel por ter tomado a sua terra, por ter expulsado eles daquela região. E eu fiquei me questionando isso, falei: com grande ousadia, fé e humildade da parte dessa mulher. Primeiro, para ela se expor da maneira que ela se expôs, e em outra, ela ir para o povo de Israel, supostamente o povo que tinha retirado ela da terra dela, que tirou ela de uma terra de bênção, de uma terra que flui leite e mel, como a palavra nos ensina. E agora ela está reconhecendo isso, e indo a este lugar, e clamando para o povo que talvez retirou. Isso fala de um lugar de humildade, coragem e disciplina dessa mulher para poder alcançar o milagre que ela precisava. Em cima do tópico de milagre, a gente tem que colocar esses pontos em nossas vidas, que muitas vezes para a gente alcançar algo diante de Jesus, nós temos que clamar como aquela mulher clamou, nós temos que se apresentar diante de Jesus, e muitas vezes temos que ir contra uma cultura que é posta diante de nós, contra conceitos que nós criamos, contra histórias que foram feitas sobre a igreja, para que a gente possa romper num lugar espiritual, para que a nossa necessidade venha se cumprir através do poder de Jesus. Muitas vezes colocamos barreiras daquilo que ouvimos: a igreja não é boa, é cheia de pessoas, cheio de problema, e é verdade, a igreja é cheia de lugar cheio de problema, mas há um perfeito que está nesse trono, e é por ele que viemos. Eu sou indigno de estar nesse altar, aquela mulher era indigna de ir ao Senhor, mas há um assentado no trono de Davi, e ele é digno.
E é por isso que nós se reunimos. E essa é a compreensão que nós temos que ter. Em vez de nos distanciarmos da palavra de Deus, em vez de nos distanciarmos de Deus, deveremos se aproximar dele, porque ele é a única solução. Não há poder na igreja sem Cristo. Não há poder no evangelho sem Jesus na cruz. E nós temos que compreender isso. Nós temos que entender que a nossa fé não está resumida em uma simples ação. Está resumido naquilo que cremos e entendemos da pessoa de Jesus. Estão comigo? Amém. E o segundo ponto que eu gosto do texto dessa mulher foi o entendimento que ela teve. Eu não sei o que ela ouvia. Eu queria ler só um versículo antes da gente passar para isso. Em Romanos 10, 17 diz assim, ó, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não é por ouvir qualquer um coach, não é por ouvir uma pessoa, é por ouvir a palavra de Cristo. Então, se nós queremos ser efetivos no nosso passo de fé, se nós queremos ser efetivos naquilo que fazemos, nós temos que ouvir de Cristo. Temos que ouvir daquele que é o verbo e é a palavra de Deus. Tudo que está aqui na Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus, se resume na pessoa de Cristo. E nós temos que entender isso, que a nossa fé ela é ativada por estarmos numa congregação escutando a palavra de Cristo. Então, mais uma vez eu digo, não se distancie daquilo que Deus faz dentro das igrejas. A igreja pertence a Cristo. Mariano falou isso nesse final de semana, que a igreja está na mão do Senhor. O corpo de Cristo está na mão do Senhor. Muitas vezes a gente menospreza esse lugar. A gente fala, melhor eu estar em casa, porque lá não vai ter atrito, lá não vai ter confronto, lá não vou ter problemas, lá não vou brigar com ninguém. Mas se lembre que longe daqui você pode estar longe de Cristo. Eu queria que você guardasse isso no coração de vocês. Uma segunda coisa que eu achei bastante interessante sobre essa mulher, ela sendo uma mulher não do povo judeu, não do de Israel, sendo uma mulher de Canaã, ela tem um reconhecimento na palavra de Deus. Ela fala assim, quando ela chega diante de Jesus para falar de Jesus, ela não fala, você que está curando, você que está multiplicando pães, você que curou o enfermo, você que curou o cego. Ela reconhece quem Jesus era, e ela fala, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E sabe, isso me fala que nossa fé ela não pode ser movida por movimentos cegos. Ela tinha uma compreensão de quem era Jesus. Jesus não era simplesmente um curandeiro que surgiu em Israel e estava simplesmente curando pessoas, transformando vidas com seus 12 discípulos. Ele era o filho de Davi, ele era a pessoa que foi prometida a Davi que um dia sentaria sobre o seu trono. E ela tinha esse entendimento, eu não sei como, não sei se ela ouvia histórias, ou se por causa de todas as guerras que aconteciam naquele ambiente, o tempo que ela foi talvez expulsa do seu território, ela teve a compreensão de que aquele homem que estava diante dela era o Filho de Deus, o Filho de Davi, o que se assentaria no trono e tomaria possessão do trono que duraria para todo sempre. Pois haveria uma promessa feita a Davi, que do trono dele nunca deixaria de cessar um seu, para sempre haveria um sentado no trono de Davi. E diante daquela mulher não estava simplesmente qualquer um, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diante dela, a provisão do reino estava presente. Eu não sei qual o conhecimento que essa mulher tinha. A fé dela não era baseada em um pleno sentimento de algo que ela viu. Tinha uma questão de entendimento e de princípios, de que ela reconhecia de que o Rei dos Reis estava diante dela. O Senhor eterno, o Senhor que se assentaria sobre o trono de Israel um dia. O Rei perfeito estava diante dela e a solução do problema dela estava resumida naquele homem. Não por um simples, eu vou repetir isso, não porque ela ouviu falando que ele tinha poderes para curar, mas ela reconhecia a soberania de Jesus. Ela reconheceu que as promessas feitas a Israel, as promessas feitas a Abraão, Davi, a todos os antepassados de Israel, estavam se cumprindo na pessoa de Jesus. Por que eu trago isso? A nossa fé ela não pode ser movida simplesmente por sentimento. A fé ela não é cega, ela não vê, mas ela tem uma certeza dentro de nós. E nós movemos nessa certeza de acordo com aquilo que vemos e ouvimos. Por isso que é tão importante a nossa comunhão com os irmãos, aonde vemos a fé sendo ativada no próximo, aonde a resposta de Jesus para o seu irmão serve de alimento para a sua fé. É você ver a palavra de Deus sendo ativada na vida de alguém. Isso me fortalece, o testemunho do nosso irmão, a comunhão dentro da igreja, estar junto com o corpo de Cristo.
Isso acrescenta a nossa fé. Estão comigo? Amém. Querido, é algo que eu estou aqui com a igreja faz alguns anos. Não sou tão velho assim, acho que eu sou um adolescente ainda. Minha irmã discorda. E por todo esse tempo eu falo pessoal e das pessoas que já caminharam com nós e infelizmente já não estão no nosso meio. Principalmente com jovens, caminhando com o BTF já faz esses 12 anos. E é triste dizer, mas eu sinto que é uma realidade. Que toda vez que Jesus coloca a gente num teste, como eu vejo essa mulher, sendo a criança dela enferma, uma enfermidade, uma necessidade, faltas de finança, qualquer dor que a gente vive, em vez da pessoa correr para a pessoa de Jesus, que é o único que pode solucionar o nosso problema, nós temos a tendência de se distanciar do Senhor. Eu não estou falando isso para acusar ninguém, eu inúmeras vezes fiz isso. Inúmeras vezes questionei a minha fé de até permanecer na igreja por causa da dor, por causa de um problema pessoal. Eu falei, cara, eu vou culpar Cristo, eu vou me distanciar dele. E a palavra tende a nos ensinar que no momento da nossa necessidade nós temos que correr para aquele que é a resposta. Da mesma forma que essa mulher fez, uma mulher que não tinha direito nenhum de ir a Jesus. Legalmente dizendo, legalmente para o povo judeu, ela não tinha direito de se chegar diante de Jesus. Ela tinha compreensão daquilo, mas ela sai com seu milagre em mãos. Ela sai daquele lugar com sua fé curada. Ela sai daquele lugar com sua filha restaurada. Com todos os demônios que estavam dominando a mente de sua filha, expulsos daquela criança. Mesmo ela não tendo autoridade para estar naquele lugar. Quanto mais nós, que foi nos dado o direito de estar sentado com Jesus. Quanto mais nós, a igreja chamada por Cristo, temos para nos achegar diante dele. Então, se eu puder deixar algo para você, não fuja do Senhor no tempo de caos. Não fuja do Senhor no tempo de dificuldade. O tempo que você mais precisa, o tempo de maior desamparo da sua vida, é nele a nossa resposta. Não é buscar em homens, não é inclinar a nossa fé em homens, mas é crer no Senhor, crer na sua palavra, mesmo em lugar que os nossos olhos não veem nada. Isso é a nossa fé em Cristo. Ela não vê, mas ela tem certeza de que algo vai mudar. Isso é concordar com a palavra de Deus. Isso vai além de um sentimento bobo que sentimos, um arrepio que sentimos num culto. É uma certeza da promessa daquele que prometeu. É uma certeza daquele que entregou tudo por nós. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 11, 28. Jesus vai nos dar um direcionamento, ele diz assim em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, em vez de corrermos para longe de Cristo, onde haverá culpa, onde haverá julgamento satânico, temos que correr para Ele, porque Ele é quem vai te trazer o alívio. Ele que vai trazer favor sobre a sua vida, Ele que vai trazer transformação sobre a sua casa, Ele que trará resposta sobre os seus filhos. Sabe, eu tenho 3 criancinhas e tem hora que eu não tenho resposta. Eu falo, Deus, será que eu estou fazendo esse negócio certo? E eu saio perguntando aos meus pastores, pergunto ao meu pai e mãe, falo, cara, será que eu estou fazendo certo com essas crianças? Porque há um peso para mim sobre aquilo. E todo dia eu me apresentar diante do Senhor e falar, Deus, me dá a solução para eles. Ela tem só 5 anos, nem chegou na adolescência ainda. Você nem que vai arrumar quando isso acontecer. Mas sabe, eu tenho essa convicção de que eles já estão entregues às mãos do Senhor. Essa é a minha fé. Que por mais que eu tente, por mais que eu cuide, por mais que eu me enche de livros, se eu me distanciar do Senhor, eu sei que isso cairá como culpa sobre meus filhos. Então minha fé tem que estar embasada no que eu creio em Cristo, de que Ele vai resolver, Ele vai ser a solução para a minha casa. Junto com o meu posicionamento e com meus cuidados. Estão comigo? Deixa eu acelerar que meu tempo está acabando, já misericórdia. Versículo 23 ao 25 de Mateus 15, dando continuidade no nosso texto, diz assim, Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra, quando ela veio clamando até ele. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora,
pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão para ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Queridos, nesse ponto eu quero que vocês guardem bem isso no coração de vocês. A igreja, ou pelo menos a IPR, eu só congreguei aqui minha vida inteira, ela chama de silêncio do Senhor. Momento que parece que as nossas orações não é mais ouvida, que existe um céu de bronze sobre nossas cabeças. E a gente se achega diante do Senhor, parece que o Senhor não está respondendo mais a nada. Não tem oração que Ele responde, nosso jejum parece estar eficaz, e nada do que eu estou fazendo no meio do meu caos tem resposta de Jesus. E muitas vezes a gente apresenta a nossa dor para um irmão e ele não se compadece daquilo, e a gente apresenta novamente nossas causas a Jesus e parece que não há resposta. Mas como essa mulher, eu não sei qual é a sua necessidade hoje, eu não sei o que te atraiu a estar nesse culto hoje, mas permanece em adoração, permanece em busca com Jesus da mesma forma que essa mulher fez. No momento que talvez ela poderia considerar como humilhante, de que o Senhor chamou ela de um cachorro, ela falou, sabe, o alimento, aquilo que eu estou carregando, Deus mandou para os filhos de Israel, não para você que é como um cão, não para você que é gentil, não para você que não faz parte da descendência de Israel. Talvez muitos de nós escutaríamos aquilo e falamos, cara, você não é um profeta, não, isso não é de Deus, não, jamais falaria conosco. Sabe, Jesus a repreende, e ela em insistência em adoração, permanece à busca, até receber a cura da sua filha. E nós temos que entender isso. Às vezes temos que insistir em oração, às vezes temos que permanecer até que a resposta aconteça. Sabe, o tempo, eu acho engraçado que Jesus não vai trazer milagres sobre nossas vidas se não houver necessidade. O milagre só acontece nas nossas vidas no tempo de dificuldade. Se há dificuldade, esse é o cenário perfeito para o milagre de Jesus. Então, se você está passando por algo hoje, permaneça em busca. Esse é o cenário perfeito para o romper espiritual. Esse é o cenário perfeito para Jesus poder fazer parte da sua história. Simplesmente creia e permaneça nessa adoração. Ela chega clamando aquele homem e fala, filho de Davi, sabe, tenha compaixão de mim, da minha filha, ela está endemoniada. Ela fala para mim, como é que eu vou tirar da mesa dos filhos e dar a você? E a palavra fala que ela simplesmente o adora. Eu sinto te dizer que talvez hoje seja o dia de você aumentar o teu nível de adoração ao Senhor, o teu nível de sacrifício, o teu nível de posicionamento, o teu nível de santidade perante o Senhor, para que a resposta daquilo que você está buscando venha acontecer como essa mulher. Há uma palavra nesse texto e a palavra é persistência. Mesmo os discípulos repreendendo ela, mesmo Jesus ignorando ela, ela permaneceu naquele lugar até que a resposta chegasse dos céus. Estão comigo? Versículo 26 ao 28, diz assim, ó, Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Queria estar convidando o time de louvor para subir. Algo interessante sobre esse texto que eu fui ler ali em Marcos, é o mesmo texto, mas a palavra fala que Jesus fala, não, eu não vim não é correto tirar o pão dos filhos, no caso que fala em Mateus, lá diz assim, ó, deixe primeiro que os filhos se fartem. Repreendido. Deixa primeiro que os filhos se fartem. E eu guardei isso. Jesus não estava rejeitando aquela mulher, falando, nunca vai ter para você. Ela está falando, deixa que o povo de Israel primeiro se farte, pois haverá um tempo que isso cairá sobre você. E eu amo essa parte dessa história, porque se a gente for buscar esse entendimento do que aquela mulher falou, Jesus está dizendo para ela assim, sabe, não chegou o tempo de eu trazer solução para vocês. Não chegou o tempo de eu trazer uma resposta para vocês. Não chegou o tempo de você estar sentado à mesa comigo. Esse tempo é do povo de Israel. Mas para nós hoje como igreja, diferente daquela mulher, olha o que 1 Pedro 2,9 nos diz. Vocês porém são uma geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, diferente daquela mulher que não tinha o direito de se achegar a Jesus, eu e você já podemos nos assentar à mesa junto com Ele como filhos. Já não há mais restrição para nós, já não há mais nada. Jesus não vai nos repreender por estar na mesa com Ele. O problema é que não escolhemos nos sentar àquela mesa. Buscamos eles talvez até uma resposta, até que algo aconteça. Mas a mesa fala de um lugar de sacrifício, onde eu vou ter que deixar o meu tempo, as coisas que eu tenho para fazer, para estar me relacionando com a pessoa de Jesus. É aquilo que diz em Mateus 6,6, sabe? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ore ao Pai no secreto, pois no secreto Ele te responderá. Temos que aprender a nos sacrificar para que haja respostas sobre as nossas vidas. Sabe, eu quero terminar com esse último versículo. Na verdade, mais 2, desculpa. Hebreus 11:1 nos fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe, a gente não viu a pessoa de Cristo, a gente não viu nada daquilo que Ele fez, mas nós temos uma fé que vem através do Espírito Santo de que algo vai mudar, de que algo vai acontecer, de que algo vai romper. E nem sempre temos que ver, nem sempre vemos a imagem posta diante de nós, mas cremos no nosso interior por causa da comunhão do Espírito Santo. Jesus falou que Ele iria ao Pai, mas Ele mandaria um por nós, que nos encheria, que seria o nosso conselheiro, um que nos ajudaria nessa jornada de fé. Eu tenho certeza que sem o Espírito Santo nós jamais conseguiríamos permanecer. Ele é a nossa promessa, Ele é o cumprimento. Então o nosso relacionamento tem que estar nele, para que a gente cresça no Senhor, para que a gente permaneça no Senhor. E para mim terminar, em Mateus 15:27 diz assim: a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E sabe, esse final de semana, não sei se você esteve aqui com a escola do Arise, escutamos bastante o Mariano falando sobre mesa, sobre comunhão, sobre a gente restaurar nossa comunhão primeiro com Deus, e depois a gente conseguir restaurar nossa comunhão com os nossos irmãos de fé. Sabe, a comunhão com Deus é necessária. Eu sei que isso é simples falar, mas o Mariano falava de que nós temos que restaurar a comunhão entre os irmãos. E nessa mesa, onde quando eu estou fraco, você é o meu suporte de ajuda, é nesse lugar que eu tenho que estar. Por muitas vezes menosprezamos a comunhão do corpo de Cristo, muitas vezes menosprezamos o caminhar junto, aonde que sua fé está fraca, o seu posicionamento está fraco, aonde você está em dúvida sobre permanecer ou não com Cristo, a fé do seu irmão te fortalecerá. Teu irmão, se eu puder deixar um conselho para você: não se distancie do corpo de Cristo. Não se distancie daquilo que Cristo sacrificou e pagou um preço, e um alto preço, para que a gente tivesse. Não menospreze a comunhão com a igreja. Não seja você igreja só em sua casa. Sabe, eu creio num poder sobrenatural da comunhão, e esse texto nos confirma. Enquanto eu meditava nesse texto, eu falei: Deus, se aquela mulher, com uma simples migalha que caía da mesa da comunhão de Jesus, imagine isso, Jesus sentado à mesa, e a migalha do pão que Ele partia, a migalha do pão que Ele compartilhava, a migalha da carne dele que Ele rasgou naquela cruz, a simples migalha que caiu sobre o chão, a mulher tomou aquilo e sua filha foi curada, a sua filha foi transformada. Imagine nós, que já sentamos na mesa e comemos da carne dele toda noite. Imagine nós, que foi nos dado o direito de se assentar em regiões celestiais junto a Ele. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Efésios 2:4 nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E versículo 6 diz assim: juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Queria que você pudesse pôr de pé comigo. Irmão, se as migalhas daquele momento de comunhão entre Jesus e os discípulos pôde transformar a vida dele, a vida daquela criança, a vida daquela menina, a vida daquela mulher, quanto mais nós que estamos sentados em lugares mais altos junto com Cristo. Isso tem que partir de um lugar de compreensão em nós. Não podemos menosprezar aquilo que foi feito na cruz. Não podemos menosprezar o acesso que nos foi entregue na pessoa de Jesus. Ele está nos convidando para um lugar mais íntimo com Ele. Ele está nos convidando a uma verdadeira comunhão à sua mesa. A comunhão onde o seu filho pode ser removido das drogas. A comunhão onde você pode ser curado de sua enfermidade. A comunhão onde pode ser a resposta de qualquer que for a necessidade sobre a sua vida. Há poder na mesa com Cristo. Há um poder de transformação para nós como igreja, na comunhão entre os irmãos e a pessoa de Jesus. Nós temos que crer nisso e se posicionar. E eu volto a dizer, se as migalhas teve poder para transformar aquelas pessoas, quanto mais a comunhão com Cristo, quanto mais o romper de sua carne por nós em aquela cruz. Está convidando os pastores, está vindo à frente para orar. Irmãos, os pastores vão estar fazendo uma fila aqui na frente. Eu queria te convidar a trazendo seus pedidos diante deles, em compreensão com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Sabe, crendo que há poder nessa comunhão, há poder nos líderes, há poder na igreja. O Jesus confiou esse poder sobre a igreja. Não é sobre nós, não é sobre a nossa pessoa, mas é sobre a nossa fé na pessoa de Jesus, daquilo que Ele pode operar diante de nós. Senhor meu Deus, apresentamos cada coração aqui diante do Senhor, Pai, orando para que céus venham estar abertos nesse ambiente, meu Deus. Meu Pai, sabemos que no momento de dificuldade, no momento de problemas, esse é o lugar perfeito para o Seu milagre, Deus. Então, como igreja, clamamos, Deus, pelo mover sobrenatural nesse ambiente, Pai. Ativa nós a fé, Deus, a fé que não precisa ver, mas a fé que tem a certeza de que o Senhor vai cumprir, meu Pai. Meu Deus, toque em cada necessidade, Deus. Seja o Senhor a resposta sobre cada necessidade nesse ambiente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca os enfermos, Deus. Toca aqueles que já não dormem por perturbações noturnas, meu Pai. Traz liberdade à mente e ao coração dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, é isso que oramos.